Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Já estamos ao vivo. E quem é a Leia? A Leia é a nossa equipe aqui, ela quem faz os flyers todos, quem faz os cards, ela quem trata porque aparece a Leia, eu não estou vendo, então... A gente está cheio de moderadores aqui, cheio de moderadores, né? E eu pedi que a gente tivesse um cerco de muito amor e carinho com a senhora hoje. São 4 anos do golpe, são 4 anos de luta da senhora, e nossa... E no dia de hoje a gente não queria tristeza, não, sabe, presidenta Dilma, porque a senhora nos dá muita esperança e muita coragem. E a senhora é imprescindível no dia de hoje. Tantos lutadores que tiveram aqui no canal Volta Dilma, desde as 9 da manhã, lutadores do trabalho, dos sindicatos, mulheres lutadoras, artistas lutadores, comunicadores lutadores. A senhora é a nossa inspiração, presidenta Dilma. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que, desde o golpe, eu acredito que muita gente se manifestou, muita gente participou. Mas eu quero aqui reconhecer que, em nenhum momento, tá, houve tanta dedicação, tanta firmeza, tanto empenho e capacidade de luta como a que vocês do Comitê Volta Dilma tiveram. E acho que vocês colocaram, antes de muita gente no Brasil, a questão da discussão e da compreensão do golpe e do impeachment como sendo uma das formas da gente decifrar essa conjuntura. Ou a gente entendia que houve um golpe, ou então ficava muito difícil. Então, eu quero aqui saudar cada uma de vocês do Comitê da Volta Dilma, e não podia deixar de mencionar a Edva, né? O empenho, imenso empenho e determinação da Edva, mas de cada uma de vocês. Eu não posso aqui esquecer de ninguém. E quero dizer o seguinte, que você tem razão, não pode ser um momento, nós não estamos aqui para lastimar, nem tampouco para fazer uma espécie de homenagem póstuma a essa luta que recém começou, que tem seus 4 anos, mas que nós, eu acredito, vamos levar a bom termo, porque nós temos de fazer o Brasil voltar a ser o que era. Eu acho que nunca eu imaginei que as minhas palavras naquele dia 31 de agosto de 2016 fossem tão precisas para descrever o futuro. Eu esperava um desastre, mas o que aconteceu foi uma tragédia muito, muito profunda, porque afetou todos os nossos direitos, né? Afetou, eu acho, a vida de milhões de brasileiros. E agora está sendo responsável por essa incapacidade, essa incompetência do governo federal em enfrentar essa pandemia e impedir esse número absurdo de mortes. E esse nível fantástico de contágio, que é preocupante, porque logo depois se traduz em aumento das mortes. Mas eu acho que, em tudo isso, né, eu também quero saudar todos aqueles que lutaram, porque não lutaram por mim, estão lutando pelo Brasil, pela transformação do nosso país, não por uma volta, nós vamos ter de avançar para o futuro. Sempre, em relação ao futuro, a gente avança, a gente não retrocede. E eu gostaria, então, de agradecer a vocês que estão, como você me disse logo no inicinho, né, vocês estão desde as 9 horas da manhã,
tomando todas essas iniciativas de discutir com vários setores e vários segmentos. Eu me lembro perfeitamente daquele dia, a memória está muito clara, muito, muito intensa para mim ainda. E eu acho que todas as questões que eu denunciei naquele dia, infelizmente, ocorreram. Né? Uma que já estava anunciada, que era que a ação que pretensamente era a ação mais forte da nossa história contra a corrupção, ela, ao contrário do que pregava, ela se transformou na ação que levou um grupo de corruptos conhecidos ao poder, que inaugurou isto. Né? O meu governo e o governo do presidente Lula não era um governo de corruptos. Se houve corrupção, ela era específica e tópica, e nós fizemos de tudo para combatê-la. Agora, esse combate à corrupção, ironicamente, né, a Lava Jato levou o governo Temer, que era, na verdade, um governo ilegítimo, não só ilegítimo, mas um governo que tinha como seu articulador central Eduardo Cunha. E é interessante, a história é muito irônica, né, Marilena? Ela é muito irônica. Você veja que, em várias oportunidades, o ex-presidente Temer comete sincericídios, chamando o movimento que o leva ao poder de golpe. É interessante, né, por ser sincericídio, Freud dizia que ato falho tem uma explicação que muitas vezes é, de fato, aquilo que a pessoa realmente pensa e acredita. Mas o que eu acho grave ali, sabe o que é nessa questão? Em várias entrevistas, no Roda Viva, na Bandeirante, né, ele dizendo que ele não era um traidor, né? A forma pela qual ele trata a questão é interessante por conta do seguinte: se você lembrar da história, a primeira coisa que tentaram impedir que eu fizesse, a partir do momento que me acusam e que me levam a um julgamento fraudulento, que é esse julgamento do processo de impeachment, eles não querem que eu faça denúncia de que há um golpe. Porque a narrativa sobre o que aconteceu é muito importante, sempre. Eles queriam ganhar a narrativa, eles queriam ganhar a versão que não houve um golpe no Brasil em 31 de agosto, né? Que foi o momento do resultado final, né? De 16. Eles não queriam isso. Por que não queriam? Porque só tem um jeito de você transformar a sua história, a conjuntura e a vida. É se você souber o que está acontecendo. Se você estiver cego diante da realidade, você não transforma. E aí, eu lembro que um grupo de parlamentares, né, de vários partidos, do PP, do PSDB, e eu acho que do próprio PMDB, e do Solidariedade, entraram com pedido para a ministra Rosa Weber para ela me interpelar, afinal de contas, por que eu estava chamando o golpe de golpe? Ou seja, não queriam que eu desse a ele o nome que ele tinha. Preferia, né, dar a ele um nome que já foi disputado também em outras ocasiões no Brasil. Vamos lembrar que se disputava que o golpe de 64 era golpe ou era um movimento revolucionário. A mesma coisa queriam, né,
divulgar a respeito do que ocorreu esse dia há 4 anos atrás. É muito importante que a gente tenha, eu acho que uma vitória nós tivemos. É quase generalizada a compreensão de que ocorreu um golpe no dia 31 de agosto de 2016. Mas isso se deve a todas as pessoas que, nesse período, lutaram para esclarecer isso, principalmente, Malu, esse movimento que levou às ruas, muitas vezes você sozinhas, para dizer não houve um impeachment, tem de anulá-lo. Então, eu quero te dizer isso. Primeiro, eu quero falar dessa questão, da importância da gente saber o que aconteceu. E por que isso? Porque eu acredito que uma das pedras centrais desse processo que nós vivemos, com esse absurdo que nós estamos enfrentando, não só das milhares, já centenas de milhares de mortes e milhões de contágios, não só isso, mas o fato das pessoas, né, todos os dados indicam que as pessoas estão perdendo seus empregos e não estão conseguindo tê-los de volta, nem aqueles que eram muito informais, que as pessoas estão perdendo essa sua capacidade de sobreviver nos seus pequenos negócios. E isso, né, houve uma reação da oposição para que houvesse esse pagamento dos R$600. E agora eles vão interromper os R$600 por um motivo fundamental do golpe. Vamos lembrar qual foi o motivo? Enquadrar o Brasil. Enquadrar o Brasil no neoliberalismo. Então, o teto dos gastos foi a primeira medida tomada depois do golpe. Antes que eu tivesse tempo de me transportar até Porto Alegre, depois do golpe de 16, de 31 de agosto de 16, antes disso, eles já tinham armado o teto dos gastos. O teto dos gastos é um dos motivos centrais do golpe. Ele foi feito para colocar na Constituição brasileira o princípio de que só se pode gastar pagando juros, só se pode gastar de forma absolutamente imposta, pagando juros e gastos financeiros. Todas as demais despesas, como educação, saúde, ciência e tecnologia, que é crucial para o Brasil se desenvolver e gerar empregos de qualidade. Enfim, todos os demais, proteção da Amazônia, proteção das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, enfim, acesso das pessoas à educação e saúde de qualidade, tudo isso é secundário diante dos interesses do setor bancário e financeiro. É isso que é o teto dos gastos. Por isso, eles deram um golpe. Aí, na sequência, nós tivemos aquela coisa horrorosa, que eles falavam, não, agora os empregos vão crescer, nós vamos fazer uma reforma trabalhista que vai tirar uma série de obstáculos. Os obstáculos eram os direitos dos trabalhadores, conquistados desde 1940, nas suas lutas, melhorados sistematicamente. Agora nós vamos resolver o problema do desemprego. Nunca o desemprego foi tão forte e nunca o trabalho foi tão precarizado. É o trabalho intermitente, é o trabalhador submetido a uma quase servidão, e é os trabalhadores que nós estamos vendo de plataforma, que não tem nem controle do seu tempo de trabalho. Nós voltamos àquele horror
na época da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, mal tinham tempo de dormir. Então, e aquela fala que eu achei terrível do motoqueiro do Uber, que disse o seguinte: e eu passo fome carregando comida nas minhas costas, que é a síntese desse drama, né? Então, você vê tudo isso ocorrendo. Nós sabíamos que eles estavam dando o golpe para isso, para aplicar isso. E aí, depois, o golpe continua com a prisão do Lula, né? Com a interdição do Lula, né? É como se fosse um segundo ato desse teatro de horror. E nesse segundo ato, eles, para poder ganhar a eleição, eles prendem o Lula e, como isso não impediu o Lula de ganhar a eleição mesmo preso, eles interditam o direito eleitoral do Lula, eu acho, junto com o golpe e o impeachment, um dos maiores ataques à democracia no Brasil. Então, nós vivemos a consequência disso, que é esse governo que mostrou uma imensa incompetência. 2 governos no mundo mostraram uma real incompetência. Um foi o governo Trump, com a quantidade de mortos, né, que hoje eles exibem. Parece, se eu não me engano, 6 milhões, aliás, de doenças, 6 milhões. Mais de 200 e poucos mil pessoas mortas. E o nosso, com seus mais de 3 milhões, e estamos chegando ali rapidamente a competir com os Estados Unidos em número de mortes. Então, essa é uma situação que hoje nós não podemos ficar tristes, nós temos de ficar indignados. Tem de nos dar coragem para resistir e lutar para modificar. Então, minhas primeiras palavras para vocês são de extremo agradecimento. Quero transmitir para você, Malu, essa minha gratidão para as militantes mulheres, sobretudo as mulheres, mas teve homens também, obviamente, mas eu quero dirigir primeiro para vocês, mulheres, que levaram essa luta com muita dignidade e clareza, né? Porque não basta a gente ter dignidade, vocês tiveram visão, vocês tiveram clareza do que isso significaria. Então, eu agradeço, e ao fazê-lo, estou fazendo, sem sombra de dúvida, um agradecimento ao meu futuro, porque eu acredito que vocês, na juventude de vocês, terão condições de transformar esse país e torná-lo um país digno para homens e mulheres, negros e brancos, indígenas, LGBTIs, né? Um país que seja capaz de conviver com a diferença, que não seja intolerante, e que nós combatamos e superemos a violência contra pessoas, contra classes e contra raças no nosso país. Presidenta Dilma, eu falo em nome de todo o Comitê Volta Dilma. Eu não sei se a senhora está um pouco incomodada com essa questão da minha luz. Como é tudo não. Muito... Não, mas daqui a pouco eu ligo aqui um abajurzinho, se a senhora não se incomodar de eu mexer aqui. Porque a luz já está mudando, e a gente desde as 9 da manhã, e a luz vai mudando, e eu não tive tempo de ligar a lâmpada ainda, mas a gente liga. Se você quiser ligar a lâmpada, você liga. Agora, outro dia, eu esqueci de ligar a lâmpada, e o sol se pôs, e eu fiquei... Tá vendo? Presidenta Dilma, o dia inteiro dando live, né, presidenta Dilma? Quando a senhora estava saindo, disseram... era uma provocação se a senhora iria abandonar a política. A senhora disse: eu sempre fiz política a minha vida inteira. E eu encontrei pessoalmente a senhora andando Europa inteira,
para denunciar o golpe, viajando para vários países, em defesa do Lula, denunciando a perseguição ao Lula. Em todas as lutas, a senhora lutava pela democracia do Brasil. A senhora não parou de lutar um dia. Não somos só nós do Volta Dilma, a senhora também. Estamos juntos lutando, não é, presidenta Dilma? Somos companheiras de lutas, né? De fato, até porque, né, Malu, eu não sei se você lembra, mas logo depois houve uma espécie, não os blogs alternativos, 247, o GGN, todos os blogs, o DCM, a revista Fórum, o Viu Mundo, enfim, todos os blogs, a Socialista Morena, não posso esquecer da Socialista Morena, todos os blogs progressistas e combativos, eles sempre destacaram que era um golpe e deram sempre espaço para a gente participar. Mas eu queria destacar que logo depois que eu saí, nessa história de disputar a versão se havia golpe ou não havia golpe, né, eu não tinha acesso à imprensa. Então, eu fazia o seguinte, logo nos dias seguintes, eu usei muito a imprensa internacional, eu convocava uma entrevista com a imprensa internacional e a nacional aparecia. E, com isso, como saía nas agências de notícias internacionais, acabava chegando aqui também. Mas eu quero te dizer o seguinte, foi muito importante a mobilização também de mulheres, partidos e movimentos sociais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Eu tive em outros países também, como a Rússia, a China. Eu estive em vários países da América Latina, né? Estive em dois países africanos, e eu acredito que tudo isso foi muito importante para que a gente tivesse esse respaldo ao movimento aqui interno que denunciava a existência de um golpe, né? Então, foi um conjunto de pessoas, nunca é uma pessoa só, né, Malu? Nem um movimento só, é sempre um conjunto que vai e que consegue levar as coisas, mas tem as suas lideranças. E eu acredito que vocês são as lideranças desse processo. Que responsabilidade, presidenta Dilma, que responsabilidade, porque nós tínhamos um Brasil que estava caminhando. Quando a gente ganhou a primeira mulher presidenta do Brasil, a gente, como mulher, ficou muito feliz. A gente estava participando pela primeira vez da política, de fazer política, de transformar o país do jeito que a gente sonha. E a senhora estava indo tão bem, presidenta Dilma. 2 anos a senhora levou esse país ao topo. Então, a gente tem plena consciência de 2013 já era golpe. E é muito bom essa narrativa que a gente está tendo em conjunto. Eu acho que toda a esquerda está conseguindo compreender bem a história hoje, né, presidenta Dilma? Malu, com quem que vocês já falaram hoje? Hoje, nós... A gente falou com mais de 20 ativistas, blogueiros, do Conde, que a senhora já conhece, aos veículos, o Partizano, TV Comunitária de Brasília, Coletivo Coração Lula Livre, Coletivo Resistência, Jornalistas Livres, Rede Liberdade, Coletivo Alvorada de Minas Gerais, Jornal Inverta, e vários blogueiros, ativistas, mídia ativistas, que vieram e se colocaram à luta hoje, o dia 31 inteiro, em defesa da democracia, em denúncia ao golpe de Estado. A gente teve às 10 horas, a gente teve o Brasil Sem Miséria, com a Tereza Campelo. Com a Tereza? Às 11 a gente teve um painel de soberania com o Guilherme Estrela, com o Brahim Mier, com o João Antônio Moraes, do Sindipeto.
Depois, ao 12h30, a gente teve mais de 20 artistas aqui, todos também artistas ativistas, e tivemos poesia, e tivemos violão, e tivemos teatro, a gente teve de tudo. Teve harpa, presidenta, para a senhora. Teve harpa? Teve harpa, ao vivo, né, no Zoom. Às 14 horas, a gente teve as mulheres maravilhosas aqui, Maria do Rosário, a Benedita da Silva e a Eleonora Menicucci, com a Edva Aguilar, né, e com a nossa querida companheira Maria Lucena, de Santa Catarina, do Mulheres do PT. E aí depois nós tivemos o trabalho, a gente teve um painel de trabalho com Carmen Foro da CUT, Paulo Jagger do Diese, Fátima da Silva, CNTE, Rita Serrano da Caixa, Graça Costa do Serviço Público da CUT, Rony da Casa da Moeda, Emerson dos Correios, David da FUP, Pedro Blois da FNU. A gente teve muita gente bacana aqui conversando, enaltecendo tanto. Eu queria aproveitar, eu só queria, só te interrompendo um pouquinho, aproveitar e manifestar minha solidariedade ao pessoal dos Correios, viu? Pela resistência e pela greve que estão fazendo. Sim. Porque tudo caminha para eles privatizar o Correio. Mas eu estou impressionada com o que vocês fizeram. Impressionada. Mas para a gente lutar pela democracia, a gente tem que fazer coisas ainda mais especiais. Mas eu acho que, concentrado, eu não tenho notícia de que tenham feito de forma tão organizada e operando num só dia tanta gente assim. Talvez naquelas manifestações de 1º de maio, mas vocês conseguiram uma mobilização muito ampla, impressionante. E aí eu queria falar uma coisa para você. Quando, naquele dia 31 de agosto, eu fiz a minha manifestação, ela tinha claramente alguns objetivos, né? O primeiro objetivo era alertar para o que vinha, né? Todas as ameaças que nós estávamos tendo, ameaças, como você falou aqui, você falou da ministra Tereza Campelo, ameaças sobre as políticas sociais, né? Porque a política social nunca é só renda, é também o fato das pessoas... sabe de uma coisa que eu me orgulho muito, Malu? Eu me orgulho muito de que 37% dos formandos em 2014, 37% dos formandos em 2014 eram os primeiros de suas famílias a ter um diploma. Não tinham nunca tido um diploma de universitário na família. Isso foi um dos passos, porque eu acho o seguinte, que não basta você distribuir renda, você tem que distribuir riqueza. E o que é riqueza para as pessoas? Riqueza para as pessoas é terra, é ter sua terra e poder viver dela. É ter seu patrimônio, sua casa, e ter uma casa decente. A gente está vendo na pandemia que o pessoal receitava isolamento social e as pessoas mais pobres desse país, que vivem em habitação precária, não podiam fazer isolamento. Como é que você isola 12 pessoas em 2 cômodos? 4 ou 5 pessoas num cômodo. Então, ter acesso à sua própria casa era uma política social, e eu não sei se você sabe que quando eles começaram a levantar a questão das pedaladas, eles começaram pelo subsídio do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, mais do Minha Casa Minha Vida. Hoje, você viu que eles lançaram a tal da Casa Verde e Amarela? Sim. Acho que semana passada. Essa Casa Verde e Amarela devia ser Minha Mansão Minha Vida, por causa do seguinte... 80% do déficit habitacional, ou seja, de todas as pessoas que não têm casa no Brasil, todas, né? As famílias com criança, as famílias sem criança, de todas, que não têm casa e vivem
ou em locais vulneráveis, como beira de córrego, fundo de vale, etc., ou qualquer lugar que possa ser, se houver uma catástrofe natural, a pessoa corre risco de vida. Mora de favor em algum terreno de parente ou amigo, ou vive em invasões em situação absolutamente precária, de todos existentes, 80% ganha, no máximo, até R$ 1.800. A família. Então, o que é que o governo está fazendo? O governo está fazendo uma espécie de BNH, ele está querendo financiar a pessoa para ela comprar a casa. Agora, ela paga como? Se não subsidiar a casa para as pessoas mais pobres desse país, elas nunca vão comprar casa na vida. Por quê? Porque o que elas ganham não dá para elas pagar a prestação da casa, mais a comida, mais o transporte e mais qualquer outro gasto que ela eventualmente tenha. Então, Malu, você me diz uma coisa aqui. O que adianta financiar? Não vai ter, vai financiar a classe média. Porque a pobreza você tem de subsidiar, ou seja, o Estado tem de entrar com a parte maior desta prestação. E a pessoa complementa a prestação. Era isso que é o Minha Casa Minha Vida. Então, nós sabíamos que eles iam acabar fazendo isso, que eles estão fazendo agora, acabando com Minha Casa Minha Vida e criando as Casa Verde e Amarela. A gente sabia também que eles vinham com essa história de acabar com... eliminar os direitos dos trabalhadores, essa história de comprometer a aposentadoria das pessoas. E hoje a gente sabe que eles estão preferindo transferir dinheiro para o Ministério da Defesa a investir em educação. Então, tudo isso a gente denunciou, não com a detalhe que a realidade coloca, mas nós falamos isso estará ameaçado a educação, o direito das mulheres, todos os direitos vão estar ameaçados. Você veja o que aconteceu com essa menina de 10 anos, que corria risco de vida, porque tinha sofrido a violência de um estupro, de uma pessoa da família, uma menininha desprotegida, que corria risco de vida e que eles não queriam muito mais manter o seu fundamentalismo, a sua visão estreita sobre aborto e não permitir que a menina fosse salva, porque ela morreria, ela não tem físico para suportar uma gravidez. Então, você veja hoje, né, Malu, que nós percebemos esse desastre que viria. Agora, eu acredito que também uma das coisas que foram mais importantes naquilo que eu disse foi que nós tínhamos de lutar. Independentemente dos partidos, dos movimentos e das nossas características, que nós tínhamos de lutar e resistir. Só nossa luta pode resistir a esse processo. E você tem razão quando você disse uma coisa, ali no início, você disse o seguinte, porque esse golpe começa em 2013. De fato, ele começa em 2013. Ele faz parte de todo um processo também de manipulação que a imprensa tradicional é responsável. Porque você lembra, as manifestações de 2013, elas começam por uma reivindicação legítima, que é o quê? É o aumento dos ônibus e também uma manifestação, que esse pessoal do aumento dos ônibus também tinham reivindicações sobre a casa própria. E vira, a partir de um certo momento, vira algo completamente diferente. Vira uma coisa que hoje é vergonhosa, que ninguém defende, que é o padrão FIFA. Você lembra do padrão FIFA? Que vergonha. Do padrão FIFA. E
E uma coisa pior ainda, né? É aquela lei, que era um conjunto de leis para que o pessoal da Lava Jato tivesse plena liberdade de ação. PEC 37, não era? Era PEC 37. Era interessante de como é que aparece a PEC 37 como uma reivindicação popular, né? Com tudo pago, o presidente Tudo Dilma, pago. não sei se a senhora lembra, mas as placas eram todas feitas em gráfica. E muito bonitas, né? Muito bonitas. E naquela época, foi a época de várias tentativas, né? Porque os golpes passaram a assumir uma outra cara, né? Em vez do golpe militar, com os tanques na rua, e as buscas e apreensões e prisões dentro das casas, o que você teve foi uma outra forma, né, de ataque, que era o que eles chamam de guerra 2.0, que, na verdade, é o uso, né, de todo, não só de fake news, mas também da arma da imprensa. Você lembra que a imprensa convocava a manifestação? Convocava com data e hora. Eu lembro de tudo isso. Presidenta Dilma, um segundo, eu quero pedir para Eide, desculpa, Eide, faça a sua saudação à presidenta Dilma, por favor, pelo Comitê Volta Dilma. Você está me escutando? Sim, pode falar. Eu estou. Ah, que bom, Dilma, que bom estar aqui com você, companheira. É muita honra estar aqui com você. Eu vou ler porque fica mais fácil para mim, tá bom? Ótimo. Me sinto honrada e emocionada por fazer essa saudação. Com muito orgulho das companheiras e companheiros, a maioria mulheres, que nos encontramos logo depois do golpe e decidimos não virar a página e gritar: é golpe, volta Dilma, anula esse golpe. Criamos o comitê, no meio de uma guerra híbrida, lawfare e robôs. Sabíamos que o golpe se aprofundaria, mas continuamos gritando. Somos teimosas. Decidimos ir às ruas e praças e dizer ao povo: foi golpe. Colhemos mais de 100 mil assinaturas, uma a uma, para a ação popular. Pessoas nas praças que nem sabiam assinar seu nome colocaram sua digital. Pessoas com medo real de perder o que alcançaram, que para muitos era muito. Sabíamos que o golpe se aprofundaria e desmontaria a política do cuidado, da redução de danos, do Luz para Todos, do ProUni, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, da inclusão, da condenação à violência doméstica, da condenação ao racismo, da redução do desmatamento, enfim, de um Brasil sem miséria. Mas somos teimosas e continuamos. A saudação que faço aqui é o nosso comprometimento de seguir lutando, como lutamos contra o golpe de 64, lutaremos contra o golpe de 2016 e não desistiremos enquanto não trouxermos o nosso país de volta. Estamos sequestrados por defensores da tortura, do desemprego, do feminicídio, do obscurantismo na educação e na cultura, da perseguição ao povo negro, LGBTIA+, dos povos originários, das mulheres, na dor de 121 mil mortos
que tem classe e cor, mas somos teimosas e seguiremos. Seguiremos na luta até resgatar nosso país, nosso povo e nosso projeto de governo popular. Você é nossa força, Dilma, nosso coração valente. Um grande abraço, companheira. Seguimos na luta. Obrigada. Eu estou comovida. Nós te amamos e recíproco. admiramos muito você. Correspondido, Você viu? é nossa inspiração. É E muito você nossa pra mim. inspiração. E é uma brasileira, sabe, presidenta Dilma, a senhora é uma mulher brasileira como nós, a senhora é parte de nós. Então, a gente é parte da senhora, a tua perda foi a nossa perda, a tua frustração pela luta pela democracia foi a nossa, e então, tudo que a senhora sente, a gente sente juntos. Nós somos um só aqui, um só. Somos um só. E todo esse trabalho do comitê, e esse canal que nós criamos, e todas as lutas, e todas as faixas, e todas as camisetas. Deixa eu ver a camiseta. Oh, que linda camiseta. Você tinha que conhecer, Dilma, a boneca que nós fizemos, que era você. E nós levávamos para a praça, onde nós íamos, nós levávamos você. E as pessoas... que eu você viu? Essa boneca eu acho que eu conheci. E tinha até chapeuzinho às vezes. E as pessoas queriam muito tirar foto com ela. Era uma boneca vestida de vermelho? Era, exatamente. A gente está há 4 anos, presidenta Dilma, defendendo o legado que a senhora deixou, de que a mulher pode, e a mulher tem que continuar podendo. A gente quer um país governado por mulher, de novo. A gente quer prefeituras governadas por mulheres, governos estaduais governados por mulheres. A gente quer... E não quer essa misoginia horrorosa, né? Misoginia repulsiva. Sim. Exatamente isso. E nós somos teimosas. Não, a gente Isso é uma coisa muito característica das mulheres, né? Exatamente. Essa assim, a gente não abandona um desafio. Não. E nem pode. Até porque a gente tem isso. Eu lembro uma vez, numa das reuniões de um grupo de mulheres, se eu não me engano, era na Conferência Nacional de Mulheres, uma das primeiras. Uhum. Uma companheira sindicalista, ela estava muito incomodada para explicar por que a nossa luta não era contra os companheiros, os homens. Ela estava incomodadíssima com essa questão. Então, ela queria deixar claro que a luta era das mulheres, mas que não era contra os companheiros. Então, ela diz o seguinte, até por um motivo muito simples. Por quê? Nós somos mãe deles. Então, está tudo em casa. Agora, quem manda na nossa luta somos nós, que somos mães deles. Então, era interessante porque o que ela tentava era justamente explicar 2 coisas que eu acho importantíssimas. Só as mulheres são capazes de transformar a situação das mulheres. Não tem como as mulheres acharem, né, que será outras pessoas que mudarão a sua realidade. Será fundamental que os homens apoiem a luta, mas quem conduz a luta e quem garante a força da luta, a força transformadora é a presença das mulheres. Daí porque essa fala, a mulher pode. A mulher pode. É isso que essa fala está em nós. E a segunda coisa é que
nós precisamos dessa sororidade, né? Dessa relação forte entre nós. E acredito que uma coisa ficou muito clara no processo de impeachment. A grande força inicial, que foi para as ruas, que brigou, que denunciou, que disse que havia um golpe, e que era um golpe contra as mulheres, foram as mulheres jovens. E essa é um vigor que eu não poderia ter dado a essa luta, a não ser as próprias mulheres que participaram. Então, para mim, fico muito grata por isso. É nesse sentido que eu fico grata porque é um movimento de força, um movimento que olha para frente. Nós Exatamente. Né, que olha no sentido futuro. Nós queremos transformar, né? Nós queremos isso. A nossa vida e a da sociedade. É isso. Exatamente. Que eu gosto demais em vocês. E a sua fala foi comovente. Você pode ter notado que eu sou uma pessoa difícil de comover. Você não é difícil, você não é difícil. Mas nada. Eu quase a chorar aqui enquanto você falava. Então, já disfarcei horrores aqui. Eu fiz um disfarce. Mas nós mulheres somos isso, né? Nós mulheres somos isso. Somos fortes, choramos, parimos a luta, levamos a luta, cuidamos da luta. Nós somos as mulheres. Presidenta Dilma, eu vou fazer uma surpresa para a senhora, que nem Paulinha sabe. Tá bom. Paulinha sabe. Nós organizamos para a senhora, talvez seja a primeira vez que alguém também faz isso, a gente é meio pioneira nas tecnologias, um abraçaço virtual para a senhora, de todos os nossos membros. Um abraçaço virtual, Tá bom. Todos os nossos membros do Comitê Dilma. Eu quero só que vocês desliguem o microfone, apareçam na câmera. Dilma maravilhosa! Presidenta Dilma, é uma honra. Dilma, nossa presidenta! Dilma Guerreira! Força, Dilma! Força! Esse golpe! Anula esse golpe! Anula esse golpe! Vamos, presidenta legítima! Dilma, anula esse golpe! Dilma Diva! Nossa verdadeira presidenta! Dilma Guerreira da Pátria Brasileira! Dilma Guerreira! Brasileira! Dilma Guerreira! Brasileira! Dilma maravilhosa! Dilma maravilhosa! Guerreira! Nossa presidenta! Volta, Dilma! Que saudade! Dilma! Aqui, Dilma! Volta, Dilma! Olha a nossa blusa! Anula o golpe! Dilma! Dilma Guerreira! Dilma, viva essa mulher linda! Cada vez mais linda! Doutora! Viva Dilma! Dilma! Guerreira! Volta, Dilma! Saudade! Coração valente! Viva Dilma! Maravilhosa! Você é um orgulho, Dilma. Você Nosso falou orgulho. por todas nós, Eide. Eide, foi maravilhoso. A gente chorou aqui. A sua fala foi perfeita, Eide. Eu estava muito nervosa. Nossa querida! Que emoção! Nós te amamos, Dilma!
Abraço, presidenta Dilma. Beijos de Presidenta Barcelona. Dilma, você é a nossa esperança. Volta, Dilma. Tá me escutando? Volta, Dilma. Anula esse golpe. Anula esse golpe. Volta, Dilma. 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 Nossa presidenta. Volta, Dilma, linda. Anula esse golpe. Esse golpe. Anula esse golpe. Anula esse Dilma. Anula esse golpe. Volta, Dilma. Anula esse golpe. Ai, presidenta Dilma, eu estou te desmutando, presidenta, só a senhora pode falar agora. Que a Edva estava querendo ler alguma coisa. Sim, Edva, pode Ela se fazia desmutar. assim, um papel. Olha aqui, olha. É muita gente. Eu queria ler que todos escutassem, infelizmente não deu certo. Presidenta Dilma, eu tenho 2 minutinhos para falar, então eu resolvi escrever para não me perder, para aproveitar bem o meu tempo. Presidenta Dilma, estamos muito honradas e agradecidas pela sua presença hoje conosco. Somos aquelas e aqueles que sempre estiveram do seu lado, cientes do golpe e dos riscos que ele representa para a democracia, o Estado de Direito, a sobrevivência dos mais pobres e a soberania do nosso país. Que orgulho sempre tivemos da Dilma militante e presa política da ditadura, da Dilma empreendedora no governo do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, da Dilma ministra das Minas e Energia e da Casa Civil nos governos Lula, extremamente competente, o que lhe garantiu a indicação como sua sucessora, da Dilma presidenta do nosso país, corajosa na implantação de políticas progressistas, e da Dilma pós-golpe, que segue incansável, trabalhando em defesa da democracia. O Comitê Volta Dilma, que organizou o Dia Dilma, representa a todos os indignados com a fraude do impeachment. Representa 100 mil pessoas que colocaram as suas assinaturas e dados pessoais numa pretensiosa folha, que hoje integra uma ação popular pela anulação do seu impeachment. E eu me orgulho por ter sido a primeira a assinar. Nós não deixamos a peteca cair, presidenta. Nós não deixamos que a narrativa do golpe se esvaísse. Nós não deixamos que a página fosse virada. Nós seguramos a bandeira o tempo todo. Nunca a encostamos num canto para ser esquecida. Porque sabemos que a normalidade democrática e a saúde da justiça dependem da anulação da farsa do seu impeachment e dos processos contra Lula. Que progressistas e revolucionários do direito, da mídia, dos governos, dos partidos e dos movimentos sociais e sindicais unam-se nessa bandeira de luta. O Brasil precisa desesperadamente fechar as portas do inferno que se abriram com o golpe de 2016. Que nunca nos falte a força, a coragem e a esperança para essa luta. Muito obrigada, presidenta Dilma, por tudo que fez e faz pelo Brasil e por seu povo. Receba o nosso abraço bem apertado, querida companheira, hoje e sempre. Um beijo no seu coração e um abraço super apertado. Presidenta Dilma, eu queria dar a palavra para a nossa principal cineasta da verdade do Brasil, a nossa Maria Augusta Ramos. Deixa eu ver aqui. Olá, Abril aqui. Olá, presidenta Dilma. Oi, Maria Augusta, que prazer em te ver. Prazer é vê-la. Não, prazer é todo meu. Prazer e orgulho de estar aqui celebrando a sua força. Oi, Maria Augusta, que prazer em te ver. Prazer é vê-la. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, querida, pode falar. Bom, enfim, presidente, é um grande prazer de estar aqui e a única coisa que eu tenho para dizer nesse momento é de muita emoção. Eu estou emocionada de vê-las todas e de ver
A senhora que falta você faz, presidenta, que falta você faz. Que falta você faz nesse país, que falta a sua força, a sua dignidade, a sua inteligência, a sua cultura. Espero que o processo tenha sido, meu filme, o processo seja capaz de revelar tenha sido capaz de revelar esse golpe terrível contra a senhora e contra o país e contra a democracia, o que a gente está vivendo hoje, essa insanidade toda, esse país adoecido. Começou no momento do golpe, né? Começou naquele fatídico voto na Câmara dos Deputados, onde o presidente Bolsonaro deveria ter saído algemado, né? Daquele, nem me lembro daquele circo de horrores. Então, muito feliz de estar aqui e, enfim, obrigada por tudo, obrigada pela sua força. Obrigada. E eu quero agradecer o seu filme. Que bom. Quero agradecer o processo, por tudo de consciência que ele produziu para os brasileiros e as brasileiras e para o mundo, não foi só aqui, não, foi no mundo inteiro. Muito obrigada, Maria Augusta Ramos. Obrigada. Guta. Obrigada, senhora, querida. Muito obrigada. Mulheres de coração. Mulheres maravilhosas. Dilma Rousseff, nossa presidenta legítima, soberana. Nós vamos encerrar nossa live aqui. É histórica, presidenta. Senhora, leve o nosso carinho, leve o nosso amor, leve o nosso respeito, porque a senhora merece tudo de nós. A senhora deu a vida pelo Brasil e por nós. E nós vamos dar a vida pelo Brasil, como a senhora nos ensinou. Malu, dá um abraço também na Eva e agradece a Eva. Agradece a Eva pela sua luta incansável também. Malu, o deputado... Ela está ouvindo a Edva, eu não estou vendo ela, então... A Edva está aqui, ó. A Edva está aqui. A Edva está aqui. Eu queria dar um abraço em vocês todas, em cada uma. Gostou do que eu escrevi, presidenta Dilma? Oi, você está ficando cada dia melhor, Edva. Com a mão e o coração, acima de tudo com o coração. Eu lembro um dia que a senhora me falou, não ligue que eles falam mal, não, segue adiante. É isso aí. Presidenta Dilma, por último, Obrigada. eu gostaria de pedir a palavra para o Luiz Sérgio. Ele está aqui também querendo fazer uma saudação à senhora. Muito Tá bom. Senhora. A gente tem de ter o Luiz Sérgio, porque senão fica esquisito. Luiz Sérgio, pode abrir seu microfone para a gente te ver por aqui. Opa! Alô, tá me ouvindo? Sim, estamos. Alô. Estão? Estamos. Alô. Pode falar, Luiz Sérgio. Primeiro, uma alegria enorme poder estar participando deste ato, e ele é muito importante. O quê? Porque o quê, se mantém assim. Desculpa, Luiz Sérgio, te desliguei sem querer. Me desculpa, meu querido. Ligue novamente o microfone. Luiz Sérgio, por favor, liga novamente o microfone. É muita gente para a gente controlar, presidenta, me desculpe. Mas, além das mulheres, nós também temos os homens que participaram dessa luta, e eles também estão nos apoiando. Pode falar, Luiz Sérgio. Alô, estão me ouvindo? Sim, pode falar, me desculpe. Não, sem problema. O importante de toda essa luta, viu? Primeiro, dar um abraço na Dilma, dar um abraço a essas mulheres que têm lutado e tem uma marca peculiar dessa luta. É uma luta indignada, mas, ao mesmo tempo, uma luta com animação e com esperança de que nós vamos reconquistar a democracia de volta no Brasil. Tudo que nós estamos passando hoje é fruto deste golpe que vem minando a cada dia o direito dos trabalhadores, as liberdades democráticas
e com isso abrindo, como aqui foi dito, a porta do inferno por fascismo, por preconceito, para intolerância, para morte, como nós estamos assistindo. E, neste momento, este comitê do Volta Dilma, do Anula o Golpe, ele é uma luz que se mantém acesa, que busca iluminar a consciência das pessoas de que isso não pode ser esquecido, até porque nós não podemos, ao longo da nossa história, ver repetida novamente um golpe dessa magnitude que ocorreu na democracia brasileira. A Constituição Cidadã de 88 foi uma repactuação democrática no nosso Brasil, que com o golpe na Dilma foi rasgada. E quando você rasga a regra do jogo, que é a democracia brasileira, aí você vai para o vale tudo. E é o vale tudo que nós estamos assistindo, infelizmente, no Brasil. Então é preciso se indignar, lutar e jamais perder a esperança. Obrigada, Luiz Sérgio. Obrigada, Luiz Sérgio. Faz tempo que eu não te vejo. Pois é, você é em Porto Alegre, eu escondido aqui em Angra dos Reis, mas vamos, cada um na sua trincheira. Eu conheço a sua voz. Mas cada um na sua trincheira, mas persistindo na mesma luta, na luta democrática. É uma alegria poder estar participando contigo dessa reunião, até porque essa mulherada é de luta, elas se indignam com o golpe, mas são muito animadas. Muito obrigada, presidenta Dilma. A senhora... Muito obrigada, Malu. A casa é da senhora. O comitê Volta Dilma da senhora. O canal Volta Dilma da senhora. É tudo da senhora. Aqui a senhora vai ter todo o espaço que a senhora quiser para falar com quem te entende. Obrigada, viu, Malu? Um beijo em todas vocês. Obrigada, querida Edva. Obrigada pelo seu documentário. Querida Guta, obrigada pelas falas de cada uma de vocês. Obrigada por Luiz Sérgio, nosso representante masculino. Obrigada a todas vocês. Mas a casa é nossa, né? A casa é nossa. Das mulheres. Dos brasileiros. Um beijo para vocês, ó. Um beijo, presidenta Dilma. Anula o golpe! Anula esse golpe! Anula esse golpe! Anula esse golpe! Dilma maravilhosa! Anula esse golpe! Anula esse golpe! Valente! Tenta! Nova presidenta legítima! Dilma, anula esse golpe! Dilma Diva! Maravilhosa! Nossa verdadeira Filha presidenta! querida, outra guerreira! Dilma guerreira da pátria brasileira! Dilma guerreira! Dilma guerreira! Pátria brasileira! Dilma guerreira! Brasileira! Dilma maravilhosa! Brasileira! Volta, Dilma! Anula esse golpe! Márcia, que bom te ver! Ei, querida! Obrigada, gente, por esse momento com a nossa presidenta. Dilma linda, maravilhosa! Muito obrigada, Dilma. Valeu mesmo. Gente, obrigada. Muito obrigada. A gente ainda está no ar. Obrigada, Dilma, pela sua força. Isso, a gente continua no ar aqui, enquanto vocês estão saindo. Vamos, presidenta! Chamamos! E vamos continuar, hein, gente? Tem muita coisa ainda, até às 10 da noite a gente está no ar, e vamos levar a hashtag Anula o Golpe para o topo, vamos apoiar a nossa ação popular, enviem vídeos, enviem reclamações lá para os órgãos da justiça que não estão vendo a injustiça que está sendo feita com a nossa ação popular, ou essa politização da nossa justiça, que já está, né, já está escancarada. Então, é isso, é a nossa união, é a nossa unidade para a gente lutar pelo que é nosso, é esse país, é a verdade. Obrigada. Mais um Gabinete da Verdade com vocês todos. Muito obrigada.
Tchau.